Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nessa série que a gente está falando sobre fé, hoje eu quero falar sobre dar condições para Deus operar. Queridos, em nome de Jesus, se a gente não aprender a dar condições para Deus operar, a gente vai ficar a vida inteira sendo um cristão, mas não um cristão praticante. A gente não vai ter experiências de fé. E aí, a gente não se desenvolve, entende? Eu conheço gente que está a vida inteira dentro das igrejas, mas orando e tudo, mas não dá condições para Deus operar, e aí fica inativo e infrutífero. Amém? Salmos 40 diz assim: no rolo abriste os meus ouvidos e eu percebi que no rolo estava escrito a meu respeito. Né? Então guarda uma coisa no seu coração: no rolo está escrito a seu respeito. Jesus sabia o que estava escrito sobre ele no rolo. E você sabe o que Deus disse sobre você no rolo? Você precisa saber o que Deus diz sobre você no rolo. Isso vai sendo formado dentro de você uma identidade poderosa. Comece pelo Novo Testamento, sempre falo isso, principalmente as cartas de Paulo, sublinhe todos aqueles textos que dizem o que você é em Cristo, né? Quem você é nele. Então isso é muito importante para que você entenda quem você é. Jesus sabia quem ele era. Jesus, em Lucas 4, ele cita, hoje se cumpriu a escritura de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então Jesus sabia o que estava escrito sobre ele na Bíblia. Jesus sabia o que estava escrito sobre ele no rolo. Que Deus possa abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir e perceber o que está escrito sobre a sua vida no rolo. E é isso que vale. Não é o que as pessoas dizem sobre você, não é o que o mundo pensa de você, não é o que o diabo diz sobre você, é o que está escrito sobre você no rolo. É o que está escrito sobre você no rolo. Olha, eu vou abrir para você Salmos 40 aqui e vou falar um pouquinho sobre isso. Salmos 40, verso 6, diz assim: sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. No rolo está escrito a seu respeito. Por isso que Deus falou para Ezequiel: coma o rolo. Então você precisa saber o que está escrito a seu respeito, meu irmão, minha irmã, para que uma identidade seja formada dentro de você e selada. Porque há muitas vozes, a voz do mundo, a voz da sua carne, a voz do diabo, das pessoas dizendo o que você é, mas o que você é, não o que nada disso diz, é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Essa é a única verdade para a sua vida, aquilo que está escrito a seu respeito no rolo. Vamos lá para o tema. 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler para você rapidinho, do verso 1 ao verso 7. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dizer-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Olha que interessante. O que é que tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Guarda uma coisa no seu coração aí. Você só vai desfrutar daquilo que você valoriza. A mulher não valorizava a botija de azeite que ela tinha em casa. Por que às vezes as coisas não estão rompendo na sua vida? Você não está valorizando as poucas coisas que estão aí dentro da sua casa. Coisas que Deus pode multiplicar. Coisas que estão aí dentro de você, que você pode gerar rentabilidade em questão de recurso. Coisas que estão dentro de você que você não dá valor. Às vezes Deus está usando uma pessoa para falar com você, você não presta atenção. Você julga pela aparência. Você só valoriza aquilo que você acredita, querido. Às vezes Deus está falando com você através de visões, de sonhos, no seu coração, mas você não dá crédito, você não toma tempo para meditar. Então você só vai desfrutar daquilo que você valoriza. Essa mulher,
Ela disse que ela não tinha nada, senão um pouquinho de azeite. Então ela não valorizava o que ela tinha em casa. Mas o profeta que representa Deus tinha a mentalidade mudada, transformada, a ótica do alto. Ele falou: como assim você não tem nada? Como assim você não tem nada? Você tem sim, entende? E a Bíblia diz, a gente parou aqui. Então tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então ele está mandando ela pegar emprestado vasilhas vazias de todos os seus vizinhos. Então era muita vasilha, não poucas, vasilhas vazias. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Às vezes você está esperando um milagre de Deus, que Deus vai aparecer um anjo aí, vai trazer um recurso para pagar suas dívidas. Às vezes você está esperando isso, mas eu quero te dizer o seguinte, filha, Deus quer usar o que você tem dentro do ser aí. Deus quer usar o pouco que você tem, percebe? Deus multiplicou o azeite dela, e com o azeite que Deus multiplicou, Deus pagou a conta dela, e ela e os filhos dela viveram em paz. Você entende? Mas olha que interessante, dar condições para Deus operar. Esse é o tema. O que nós precisamos aprender é o seguinte: a Bíblia diz que o azeite só parou depois que as vasilhas acabaram. Se continuasse as vasilhas, o azeite ia continuar jorrando. Guarda essa chave no seu coração. Enquanto você estiver dando condições para Deus operar, o azeite nunca vai parar de jorrar. Primeiro, a mulher trouxe as vasilhas vazias. Depois, Deus multiplicou o azeite. Não queira achar que Deus vai multiplicar o azeite antes de você trazer as vasilhas vazias. Se você não trazer as vasilhas vazias, Deus não vai multiplicar o azeite. O primeiro passo de fé não é de Deus, é seu. Não acha que Deus vai te curar sem primeiro você se posicionar como uma pessoa curada. Não ache que Deus vai te prosperar sem antes você não se posicionar como alguém próspero e começar a ofertar, a dar, a semear. Não ache que seu casamento vai melhorar, que seus filhos vão ser curados, que a sua família vai ser liberta, sem antes você não se posicionar primeiro. O que são as vasilhas vazias? As vasilhas vazias são a condição para Deus derramar o azeite. O que são as vasilhas vazias? Vasilhas vazias são atitudes de fé que nós tomamos. Toda vez que você dá um passo de fé, Deus derrama o azeite, Deus multiplica o azeite. Se você não dá um passo de fé, Deus não vai multiplicar o azeite. Se você não se posicionar como alguém que está curado, como diz a palavra, se você não se posicionar como alguém que está liberto das drogas, do cativeiro, da pornografia, o azeite não vai ser multiplicado, querido. A graça não vai abundar. Você entende? Jesus comprou para nós, a Bíblia diz, viveres de alegria, que é a sua graça. Ele nos deu uma fazenda. A graça do Senhor é irresistível, é extraordinária, é recalcada, é sacudida. Mas você não desfruta da salvação que Jesus te deu se você não crê. Se você não acreditar no que Deus fez para você, através do seu Filho Jesus, morrendo pelos seus pecados, ressuscitando para a sua justificação, abrindo um novo e vivo caminho para que você viva numa nova condição de vida, se você não crê nisso,
Se você não crê nisso, você não vai desfrutar dessas bênçãos. O azeite só vai ser multiplicado se você dá condições para Deus multiplicá-lo. E quais são as condições? Atitudes de fé. Um dia eu tive um sonho, eu estava passando por um momento difícil na minha casa, momentos de escassez nessa época. E Deus me mostrou que uma pessoa me trazia um monte de vasilhas vazias. E eu falei, mas que sonho é esse? E aí Deus me lembrou dessa passagem. O que Deus estava falando para mim? André, estou trazendo as vasilhas vazias, estou trazendo as circunstâncias. Não é Deus que envia as circunstâncias, entenda, mas as circunstâncias que vêm sobre a sua vida, muitas vezes, são oportunidades que você tem de exercitar a sua fé e Deus derramar o azeite. Às vezes você está reclamando da vida que você está vivendo, mas Deus está querendo operar um milagre aí, filho e filha. Ah, meu Deus, eu estou triste, o que vou fazer? Mas é uma vasilha vazia que você deve chegar aos pés do Espírito e Ele vai multiplicar esse azeite. Não reclame da vida que você está vivendo. Comece a olhar por um outro ângulo. Deus está querendo multiplicar o seu azeite, mas você precisa acessar essa chave. E a chave para que o azeite multiplique é a fé. Tem gente que acha que orar em línguas é fé. Tem gente que acha que meditar na palavra é fé. Não! A meditação na palavra te leva para a fé. A oração em línguas te leva para a fé. Mas o que vai destravar o mundo espiritual é a fé. A oração em línguas edifica a fé. Um dom de Deus que Deus já te deu. Meditação na palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você precisa entender isso. A oração em línguas, ela te leva para a fé. Meditar na palavra te leva para a fé. Confessar a palavra te leva para a fé. Adorar te leva para a fé. Mas a fé vai fazer o azeite multiplicar. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Dê condições para Deus operar.